Oi gente, segundo vídeo sobre a série Quase 30. Bom, já aviso que esse vídeo será um pouco mais direto e reto, tá? O nosso primeiro vídeo sobre essa série foram muitos devaneios aqui juntos, eu falando assim de coração, tudo que eu tenho sentido. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre, oficialmente assim, real oficial, sobre a profissão, né? Sobre a história da dança do ventre na minha vida e como isso reflete nos 30, e eu imagino que reflete em todos os outros anos, em todas as grandes viradas de chave. Primeira coisa, para falar disso, eu preciso falar um pouquinho, né, de como eu comecei, da minha história e tal. Eu comecei a fazer aula de dança do ventre com 12 anos, com 11 eu tinha feito balé, não gostei, não continuei, mas aí com 12 anos, em 2002, tava rolando o Clone, então foi aquele boom, fui fazer aula. Com uns 14 tive que parar, porque meu pai falou, você tem que fazer inglês, dança não vai dar em nada, não sei o quê. E aí eu fiz o inglês, não saí do verbo to be, porque aquele saco, né, de escola de inglês, aqueles métodos engessados, que inclusive, olha só, hoje em dia não funciona mais método engessado em nenhum lugar do planeta, tá bom? Mas enfim, isso a gente fala daqui a pouco. Com 16 eu voltei para uma escola para de fato levar a sério a dança do ventre, porque até então, com 12, eu estava fazendo aula de dança com um grupinho de crianças no salão de festas do prédio que a minha prima morava, e ela fazia também. Enfim, com 16 eu fui para uma escola grande, para uma grande rede. De lá eu me formei, comecei a dar aula em 2008. E aí fui convidada para entrar na companhia de uma grande bailarina na época, voltei para o balé porque era obrigatório para estar naquela companhia. De lá comecei a buscar outros caminhos. Eu não imaginava que existia um mundo da dança do ventre. Eu não imaginava, eu imaginava que assim, a minha cabeça foi projetada assim. Olha, com 16 eu comecei a trabalhar em buffet, sabe, de festa infantil, se fantasiar de Barbie, Cinderela, etc. Comecei a pegar evento, fazia figuração com uns 18, 20. Enfim, pra mim dar aulas de dança do ventre naquela época era só pra ganhar uma graninha a mais, né? Era mais uma das atividades de tantas que eu fazia. Aí eu falei, cara, isso aqui tá ficando sério, e eu não imaginava que existia um mercado que existe, né? Eu não sabia que existia tanto evento e tal. Tudo bem que naquela época, 2008, não era tanto, mas já tava começando a pipocar muito evento. Enfim, falei, vou fazer educação física para poder, né, ter outros leques, outras fontes de renda, de trabalho, porque só viver com a dança não dá. Sempre aquele mindset, sempre aquelas crenças, né, limitantes, que todo mundo fala, não, ser bailarina no Brasil, trabalhar só com dança do ventre, Bruna, pelo amor de Deus. Eu falei, tá bom, eu vou fazer educação física, eu vou dar aulas em academia, essa é a minha vida. E eu lembro, gente, assim, sabe aquelas imagens que você tem daqui a alguns anos? Eu lembro disso nitidamente quando eu tinha meus 15, 16, por aí, ou até mais nova, como eu imaginava com 23, 25, por aí. Eu sempre me imaginava com roupas fitness, com rabo de cavalo. Isso é um devaneio meu, mas é verdade. Todo mundo tem uma imagem, né, que a gente tem de nós mesmos daqui a alguns anos, e essa imagem aconteceu. Então eu sou a pessoa da legging, eu sou a pessoa do rabo de cavalo e tal. A dança tomou tomou a maior parte da minha vida, na verdade. Eu vivo em função da dança do ventre, e eu vou ser bem sincera com vocês. Se hoje eu trabalho com outras coisas, é para pagar as necessidades da dança do ventre na minha vida. Eu posso falar para vocês que eu sou privilegiada sim, porque eu ainda moro com meus pais, eu não tenho grandes contas a pagar, eu não tenho filho, eu não casei ainda, então assim, todo o dinheiro que eu sempre ganhei através da dança ficou pra mim, eu nunca tive que pôr dinheiro em casa e essas coisas. Então falando de grana mesmo e das portas que se abriram porque eu tive essa condição de vida. Por isso é tão perigoso o campo da comparação. Se a gente se compara com uma bailarina que, sei lá, já nasceu com
né, numa família que tem bastante dinheiro, então é mais fácil dela investir, ela aparecer. Enfim, tem tantos níveis de comparação, né? Pessoas que se vendem para conseguir estar num determinado status, pessoas, enfim. E é aquilo que uma coisa que eu tenho buscado muito pessoalmente é olhar para os outros. Hoje em dia, perto dos 30, né? Eu não tinha essa maturidade anos atrás, não era uma busca minha porque eu não sabia disso. Mas de tanto estudar essa coisa de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu entendi que assim, não cabe a mim julgar o outro, não cabe a mim me comparar com o outro, porque cada um vem de uma vida completamente diferente. Eu tô aqui falando dos meus grandes feitos, enquanto eu sei que tem outras pessoas que estão ralando, que, saíram de baixo, que tem que trabalhar, que tem que sustentar 3 filhos, um casamento meio ferrado, enfim. Então, é o que eu falo, se comparar é um campo muito perigoso, muito. E isso é em qualquer nível, seja você de uma história completamente triste, seja você de uma história completamente feliz, porque as pessoas que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, essa pessoa conquistou tudo, tem dinheiro, é famoso e tal. Essas pessoas também têm depressão. Então assim, não comparar e não julgar. Então isso que eu falei, porque a história da outra pessoa é diferente da minha, eu não tô julgando que a pessoa se vende, eu não estou julgando que a pessoa nasceu rica, eu não tô... Isso não compete a nós, gente, sabe? Então, você se livrar dos julgamentos, fica muito mais fácil de você atingir outros patamares, porque você olha mais pra dentro e você respeita a história do outro. Você fala, essa é a vida dela, eu respeito e beleza, que bom que foi assim. Cada um na sua, sabe? Cada um tem a sua história de luta. Não tem jeito. Então, assim, mesmo com todos esses privilégios, mesmo tendo toda essa questão aí com a dança sempre fez parte da minha vida, sempre tomou grande parte. E aí que tá, eu nunca imaginei que eu viveria, que a minha renda viria 80% da dança do ventre, né? Do que eu tenho hoje. Tudo que eu conquistei foi através da dança do ventre. Mas vocês sabem que o legal da dança do ventre é que ela mexe demais com o nosso ego. E se você não está preparada para fazer um processo de autoconhecimento, de autorreflexão, você segue um comportamento de manada. Então, por exemplo, julgar o outro é um comportamento de manada. Se uma pessoa falar para você assim, nossa, fulana apareceu porque, sei lá, fulana apareceu no mercado de dança do ventre porque fez coisa errada. Aí você começa já a olhar e falar, nossa, que falsa, gente, ela fez aquilo, não sei o que. Você já entra no modo comportamento de manada. Então, assim, é muito legal chegar nos 30 porque você olha com os seus olhos. E aí você fala, foi isso, não foi, independente, não faz parte de mim. Não compete a mim julgar, não compete a mim falar do outro. Eu preciso saber de mim, eu preciso saber o que eu tô fazendo da minha vida. Enfim, aí essa busca constante, né, de você saber o que parte que é o ego seu falando, que parte que é você mesmo falando, o que você está fazendo, é um dos processos mais legais que a dança do ventre trouxe, pelo menos pra mim. E eu convido você a essa reflexão. Então, assim, é sempre aquela frase, né, gente? Orai e vigiai. Então, às vezes, você julga os outros, você fala, eu tive uma professora na minha vida que falava que eu não podia mais fazer aula com mais ninguém. Aí você achava isso péssimo. Só que aí, de repente, você está fazendo isso com as suas alunas. Você não percebe, você não sabe se é o ego, você não sabe se você está repetindo um padrão, porque isso foi colocado de maneira correta na sua vida. Você não sabe o que está fazendo, né? Então, assim, o que é o certo para você? Então, a gente tem sempre que estar muito presente, mente plena. É o que eu falei para vocês no outro vídeo, que eu fiz o curso de Mindfulness. Então, eu busquei entender os meus passos, entender o porquê que eu queria aquilo, porquê que eu agi dessa forma e tal. E aí, eu acho que é aqui que é o grande start, assim, da dança do ventre enquanto autoconhecimento. Quando você entende que você não tem que olhar pra fora, mas sim olhar pra dentro, você fala, cara, é isso que eu quero fazer. Então eu tô aqui gravando esse vídeo pro YouTube, o que eu quero com isso? Eu quero impactar a sua vida. Eu quero ajudar você a refletir sobre você mesmo.
Eu quero compartilhar a minha experiência para que a sua experiência através da dança do ventre, ou mesmo que você não seja da dança do ventre e caiu aqui nesse vídeo, para que a sua experiência na vida seja legal. Então, as minhas experiências, boas ou ruins, me trouxeram até aqui e cabe a mim olhar para tudo isso com muito amor, com muito cuidado e abraçar essa minha história. Falar, nossa, olha só o que eu já passei e olha o tanto de coisa que eu ainda tenho para passar, independente do que os outros achem, né? Então, eu tenho muitos insights, eu assisto muitas coisas real, oficial de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo e tal. Eu gosto. Só que assim, quando começaram a falar que eu era, ai, você tem tino de empreendedor, você é uma empreendedora nata e tal, eu não sabia que eu era empreendedora, eu nem... Essa frase, essa palavra foi gourmetizada de uns anos pra cá, né? É chique ser empreendedor. Quando eu lancei o Belly Fitness, o meu método e tal, eu não tinha pensado nisso. Eu só pensei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa que mude a vida sedentária das pessoas. A galera faz dança do ventre, achando que vai emagrecer 30 quilos, mas, meu, não é. A galera faz dança do ventre e não tem condicionamento físico no palco. O que é isso? Então eu montei um projeto, eu registrei porque eu queria ter, porque foi muito difícil fazer esse projeto, envolveu muito estudo, eu não queria lançar um negócio que as outras pessoas tomassem como se fossem delas mesmas. Eu falei, cara, eu vou registrar porque foi um trabalho que levou tempo, dinheiro, investimento, é a minha vida aqui, então eu registrei por ser um patrimônio meu. E aí todo mundo começou a falar muito mal de mim. E ao mesmo tempo que tinha gente falando mal de mim, tinha gente que falava muito bem. E aí foi aquela confusão, gente. É o que eu falo, eu fui cuspida no mercado da dança do ventre. Nessa época eu tinha 23 anos. Eu não estava fazendo aula com nenhuma professora, eu não tinha uma madrinha que me orientou nesse processo. Eu estava terminando a faculdade. E aí eu comecei a viajar por conta própria. E aí as pessoas queriam o curso e tal. Então eu brinco disso, sabe? Eu fui cuspida, eu tive que lidar com a sombra de muita gente. Tive que parar em delegacia, porque, enfim, isso a gente fala outro dia. Tive que lidar com a luz de muitas pessoas que também me trouxeram até aqui e falaram, Bruna, monta um curso, forma professoras. Bruna, venha no meu evento falar sobre seu projeto. Bruna, dá uma entrevista aqui e tal. Então, olha que massa. E isso, com 23, faz 7 anos isso. Cara, eu fui dosando, né? Então você aprende a lidar com as sombras, você aprende a lidar com a luz das pessoas, mas chega um momento que você tá pronta para entender que você não precisa mais se frustrar de repente por não ter alcançado um patamar, por você não estar em algum lugar, por você não... É essa coisa de não julgar. Então, beleza. Que bom que eu só posso agradecer a tudo que aconteceu até aqui. E eu quero falar que eu respeito demais todas as gerações que vieram antes de mim, na dança do ventre e em todos os outros ambientes, né? E a gente tem que olhar para trás com muito amor, mas tem que se respeitar também. Então, o momento que eu tô vivendo hoje, pessoal, é que assim, eu tenho muito a agregar, tenho muito a compartilhar. E nesses altos e baixos da dança do ventre, a gente se questiona muito, você fala muito, meu, será, gente, que eu continuo com isso? Mas será que as pessoas gostam do meu trabalho? Mas será que eu sou assim? Será que eu sou assado? Aí acaba os questionamentos a partir do momento que você olha pra trás com a sua história, que você agradece, você é grata de coração por todo mundo que uma vez na vida abraçou o seu trabalho e né, foi te carregando até aqui. E é isso, então essa questão de a gente tem que respeitar tudo que aconteceu antes e tem que olhar pra frente e tem que se posicionar. E você tem que estar aqui respeitando todos ao seu redor. Isso é na experiência da Terra, não tô nem falando de experiência de dança do ventre, né? Respeite todos que estão ao seu redor. Todo mundo tem uma luta pessoal, mas chega um determinado momento que você já tem culhão pra não abaixar mais a cabeça e não achar que você não é bom o suficiente, que você não dá conta do recado, que você... Cara, eu sempre trouxe uma frase comigo, mas hoje em dia é o momento que ela mais faz sentido. Se o sistema não te agrada, cria o seu próprio sistema. Isso é muito reflexivo, gente, só que eu falo isso, sei lá, eu acho que desde os 26, 27 anos,
Eu devo ter escutado isso em algum curso empreendedor, eu peguei pra mim, porque eu fui uma pessoa que criou um sistema dentro do Belly Fitness, mas hoje em dia isso é muito mais real na minha vida, porque eu penso assim, cara, não tá feliz com esse aqui, vai pro outro, não tá feliz com o outro, cria o seu. E aí, ouvindo podcasts, agora que eu tô a louca do podcast, do empreendedor, do desenvolvimento pessoal, eu ouvi uma frase incrível, que é assim, para destruir o padrão, você tem que conhecer demais o padrão. Então você tem que viver aquilo, você tem que entender como que funciona aquele padrão se você não aceita. Não adianta você só falar, não gosto daquele sistema lá. E o que você vai fazer? O que você tá fazendo aí? Parada, só olhando e falando, nananã, aqui, uó, bababá. Gente, isso não serve de nada, então crie alguma coisa, né? Se mexa, faça acontecer, tá bom? Esse é o segundo vídeo da minha série Quase 30. Se você gostou, deixa o seu like, gente. Eu tô numa transição de carreira, eu quero ser blogueirinha. Brincadeira, eu não vou largar Dança do Ventre por nada. Mas assim, deixa seu like, se inscreve aqui pra gente poder sempre compartilhar essas coisas. E me deixa um comentário também, me fala se você ainda pensa muito, se você julga muito as outras pessoas, o que você acha do mercado da dança do ventre. Por favor, compartilha comigo, se inscreve no canal e já já sai o próximo vídeo dessa série Quase 30. Beijo, gente!